Hey galera, aqui é o Ura Cartoon, trazendo nesta semana, depois de uma pequena pausa, mais um review dos novos episódios de Doll House, que todos ainda mantêm a ofensiva de episódios muito importantes, um atrás do outro, o que torna essa temporada a mais parada cardíaca de toda a série da Disney, que o último episódio que teve esse sábado não foi diferente e teve muitas coisinhas que tem que ser analisadas minuciosamente. Knock 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 on Who's Door, nome grande da desgraça, que traduzido seria algo como Toc Toc, batendo na porta do Huri, é o 8º episódio da segunda temporada e antepenúltimo dos episódios novos antes de entrarmos em ato de novo. Um episódio que foi deveras surpreendente porque quase todo mundo achava que seria um episódio filler ou sem nada muito importante ou menos importante que os outros. Tanto pelo título bobo como esse, tanto quanto a sinopse que dizia que Huri ia tentar ajudar Ada, Luz e King com seus problemas e não ia dar certo. Só que foi muito além disso. O episódio é basicamente 3 histórias curtas que se interligam no final, só que histórias que fazem muito sentido e são muito importantes tanto para a história quanto para o próprio episódio. Enquanto amanhecia, Huri escreve uma carta para Lilith em uma máquina de escrever monstruosa, falando que é um gênio porque estava passando por um péssimo momento, passando para um flashback durante a noite dele triste recebendo uma carta da Lilith, preocupada que ele esteja se sentindo sem importância enquanto os demais saem em aventuras juntos, porém não deveria porque ele é a casa da coruja, os mantém seguros e bem dentro dele. Se isso não é um propósito digno, ela não sabe o que é, melhorando um pouco o seu humor. Huri entra na sala e pergunta como estão, só que cada um deles está passando por um BO pessoal. O King tá tendo problema com a sua voz, que tá afinado do nada, porque ele provavelmente está passando pela puberdade demoníaca. Ida está há dias sem dormir, lendo e pesquisando, porque sabe que Belos está planejando algo grande e, atualmente, ela é mais fraca que uma bruxa recém-nascida. Precisa estudar mais para descobrir uma forma de protegê-los. Isso é uma forte marca do episódio passado, em que Rain teve que se sacrificar por Ida e sua família, por isso tá tão doida assim. E Luz ainda não teve muito sucesso com o rato ecoante, e se ele não estiver feliz, nunca vai poder chegar ao coração da Emery. Ou melhor, o portal para voltar para casa. Desse jeito, Huri percebe que eles três precisam da sua ajuda, elaborando assim o plano dos planos. Na cozinha, ele decide começar a sua teia de ajudas com King, que estava lá pesquisando em vários livros para tentar descobrir que tipo de demônio ele é para ver se isso ajuda, só que nada se parece com ele. E como o único outro demônio da casa, Huri sabe que ele só poderia ter essa conversa com ele. Decidindo engoli-lo, vomitá-lo em algum lugar escuro em uma bola de pelo de coruja, acendendo as luzes e falando que ele está passando pela puberdade demoníaca. Huri montou toda uma sala de aula na torre da casa para que possam determinar que tipo de demônio ele é, já que demônios são divididos em 3 classes, sem contar que, dentre as características do King que Huri marcou, uma delas falava Pocket Monster marcado com interrogação, sem ter certeza se ele é um Pokémon ou não. E o que Huri pretende é fazer vários testes para determinar ao menos qual classe demoníaca ele pertence, já que não tem nada sobre ele ou a sua espécie em livros. Não tendo nenhuma outra opção, já que Huri é literalmente o único outro demônio da casa, ele fala que eles, os demônios, nasceram de restos podres em decomposição do Titã, dando vida a muitos deles, mas todos os demônios podem se encaixar em algumas das 3 classes. Bugs, que seria parecido com um inseto ou bichos assim, usando de exemplo aquela centopeia esquisita que já apareceu vez ou outra, Bípedes, aqueles que andam em 2 pernas, revelando que alguns dos estudantes da Rek'Sai que são tecnicamente bruxos são demônios bípedes. E a terceira é bestas, as demais criaturas que não andam em 2 pernas ou parecem insetos, como o bicho da neve ou o próprio rato ecoante, etc. King diz que todo mundo sabe da regra dos 3 Bs, não querendo que interrompa a sua aula. Claramente King não parece um inseto, só que ele já pode deixar passar nada porque Huri mesmo diz que é um tipo de minhoca esquisita e que é da classe dos Bugs. Assim eles vão começar com os testes. O primeiro teste é ver se King consegue se comunicar através da dança e movimentos corporais como os demais Bugs fazem, dando pra ver também mais alguns demônios Bugs na parede, como aquele bicho horrendo do 2º episódio que enganou Luz e queria matar a Ida. A demonstração inicial acontece por uma daquelas fadinhas comedora de peles comunicando com uma borboleta do inferno. E quando o King tenta, Huri quase o mata por falar da mãe dele daquele jeito. Definitivamente ele não é um bug, sendo revelado também que demônios bugs podem cuspir casulos, bem como o casulo que Huri criou em volta do King e cuspiu ele depois de engolir e levar pra lá.
E agora vamos para o teste de bípedes, com mais imagens na parede, mostrando outros demônios bípedes, como aquele porco salafrário do mercado noturno, ou o chefe do conformatório. E o professor Huri diz que, fora o fato de andarem em duas pernas, demônios bípedes possuem uma vesícula biliar mágica, bem como bruxas, não demônios. Por isso eles podem fazer magia e são alunos da Hexside, em que o teste do King vai ser duelar contra o cabeça de nariz ruivo, que é um personagem bem recorrente, achando que vai ser moleza, mas assim que o gongo toca, o menino se encapeta e lança sua magia de fogo que explode o King. Realmente ele não consegue fazer nenhuma mágicazinha. Até demônios bugs têm um pouco de magia neles, como o Huri disse. E agora vamos pro último teste de bestas, dando pra ver mais imagens na parede de demônios que se classificam como bestas. Tipo a Silk Domus, aquele monstro marinho que a gente conhece no começo dessa temporada, ou a própria besta coruja que pode ser classificada um demônio besta. Existe apenas uma forma de testar se ele é um demônio besta. Um exame de sangue, surgindo narigudinho de novo com uma agulha maior que o King e o fazendo sentir uma dor do carvalho para tirar. Depois disso tudo, Huri vai checar os resultados e King não tá nem aí para qual categoria ele vai cair, que é apenas ter alguma certeza. E de acordo com os resultados, Huri diz que ele pertence a nenhuma classe. Os exames de sangue deram inconclusivos, mas tudo bem, porque não importa e ele sempre vai ter os seus dois amigos demônios ali que o amam como é e não irão julgá-lo. Eu fiquei pensando agora qual a probabilidade humana mesmo de um exame de sangue simples dar inconclusivo. Deve ser tipo 1 em 1 bilhão. E não sabem nada do King. Ele não é nem um demônio das 3 classes que todo demônio é. E ele não quer ser amado. Ele quer respostas de verdade, de onde ele veio, como seu pai se parece ou como ele vai parecer quando crescer. Ninguém respondeu seu vídeo que Ida postou no Instagram ainda. Talvez seu pai tenha morrido e ele seja o único da sua espécie que ainda existe. E parece que vai passar a vida toda sem nenhuma resposta. Huri fica bem triste porque não queria deixar o King com raiva, mas ele tá com raiva e triste, mas não do Huri, e sim do seu pai por tê-lo deixado para trás e completamente sozinho. Nessa hora, King solta um grito sônico que explode o bolo na cara do narizinho e faz as árvores mexerem, acabando de descobrir um novo poder. Huri nem presta muita atenção porque ele quem está triste agora, saindo da torre e deixando o King lá com o narigudinho sozinho e sem ter como descer. Essa primeira história acaba e podemos ouvir uma narração do Huri para Lilith em carta, contando que as coisas com o King não deram muito certo, mas ele vai ajudar Ida com o que ela quer, não entendendo e estando meio confusa em como ela vai ficar uma bruxa mais poderosa e tal, estando cansada até o osso, e tendo muito medo que a besta coruja volte por ela estar cansada demais e sem dormir. Ida diz que não vai dormir até que ela possa ser chamada de a bruxa mais poderosa das Ilhas Ferventes de novo, encontrando um prato de biscoitos e leite quente com uma mensagem do Huri falando que aquilo é uma recompensa por todo o seu trabalho duro. Sinceramente não sei como ela caiu no truque mais velho do mundo, comendo só um porque precisa reabastecer, e Huri cozinha muito bem, só que Ida nota um pouco de magia nos biscoitos, e ao analisar de perto, vê uns zezinhos saindo, percebendo que aquilo foi feito com ortiga do sono. Huri surge do chão falando que só uma mordidinha daquilo faz você dormir por horas. Só que ela retruca falando que ortiga do sono não te dá necessariamente sono, e sim que ela amplifica seus sonhos, pedindo para que não a deixe dormir. Mas já era tarde demais, Ida já estava sonhando e presa com seu inferno pessoal em forma de besta. Entretanto, ela está lidando muito melhor com o psicológico da maldição, achando que aquilo pode ser uma oportunidade. Foi a criatura que a fez fugir de casa, foi ela que a fez nunca se aproximar verdadeiramente de ninguém, e é por ela que Ida não tem magia, decidindo ir atrás daquela praga. Assim que Ida dá um passo para ir atrás dela, o seu antigo quarto surge ao redor dela e ela está na sua forma adolescente, com a Gwendolyn a chamando para o jantar. Nas escadas encontramos um quadro quebrado da família, coisa que pode significar algo porque isso tudo é um sonho misturado com memória. Vemos a pequena Lilith querendo impressionar sua mãe como sempre, e a Ida pede desculpas à sua mãe do sonho. Não irá ajudá-la em nada porque ela tem uma missão, decidindo isso justamente na noite em que o seu pai vai para a mandíbula, que no caso é a mandíbula do Titã de noite, na noite que o pai dela vai viajar, a chocando e aparecendo pela primeira vez Deoclau Thorne, o pai de Ida e Lilith. Ela corre para abraçar o seu pai, sem ele entender por que ela sentiu tanta falta, e como ele vai sair essa noite, vai fazer isso em grande estilo, pegando um tipo de lança-confetes mágico, coisa que assusta a Ida pequena e assim vira a besta coruja no meio da sala de jantar e ataca seu pai. Ida, ainda na sua forma de adolescente, pega o bicho coruja e joga para fora da casa do sonho, não querendo que
ele estrague tudo de novo, e quando vira e volta a virar sua memória antiga, já está adulta de novo e enxergando a sua jovem eu com penas no corpo, seu pai todo machucado e com o olho sangrando, coisa que hoje em dia deve ter feito ele ficar cego desse olho, e Gwendolyn mandando Lilith ligar pro Coven da cura, com Ada falando pra si mesma que não foi sua culpa, e sim daquele monstro, mas antes que possa atacar seu demônio, ela já cai em outra memória. Agora sabemos bem porque a Ada não fala com o seu pai, porque ela fugiu de casa depois de atacá-lo naquela mesma noite. E aquele flashback do episódio Keep Up Appearance é desse mesmo dia, só que mais tarde naquela noite em que o curandeiro do Coven da Cura foi examiná-la, ela fugiu, encontrou a porta para o mundo dos humanos e Gwen jurou que acharia uma cura para sua filha. Na próxima memória, sonho, aparentemente estamos no mesmo dia e momento do flashback do episódio passado que tem Ada e Rainy, ou é outro dia e eles estão no mesmo canto que vão sempre papapá. Rainy não suporta mais as mentiras de Ada pra ele de que está bem quando claramente não está, parecendo que nem a conhece mais. Assim, tomou a decisão de que vai entrar pro Coven do Bardo e que é melhor eles conhecerem outras pessoas. O namoro acabou. Assim, a Ada jovem se vira e começa a se transformar na besta. Rainy pergunta se ela está bem e se aquele é a maldição. E a Ada do presente diz que é só contar pra ele, pode ajudá-la com isso, mas ela mente falando que está tudo bem e ele já pode ir embora, não aguentando ter que lidar mais com Ada não confiando nele. Pra quem pensava ou teorizava do porquê o relacionamento de Ada e Rainy nunca deu certo ou foi pra frente, agora todo mundo tem a resposta. E a Ada jovem com quem a Ada atual conversa se transforma na besta coruja, que ela começa a gritar e querendo acabar com ela por estragar sua vida desde sempre. No meio da luta, Ada se transforma na sua própria versão do monstro coruja, só que agora ela tá num lugar que parece um pesadelo mesclado e não uma memória dela que o sonho tá manipulando, em que tem alguns fogos de artifício, explosõezinhas, umas redes de captura, e uma voz falando que a fera não pode mais fugir e acabou, sendo aquela figura que aparece no trailer com uma capa escura e símbolos de lua e estrela por todo lado. Ada consegue fugir para longe, mas aquele ser parece ter feito alguma magia com ela. Assim, suas asas começam a queimar e ela cai no mar, se transformando agora num pergaminho de maldição. Maldição essa que é achada por um feirante que procurava tesouros na praia e decide levar o pergaminho com ele. Todo mundo deve ter entendido que isso não se tratava do passado da Ada, mas sim do passado da besta coruja em si, em que alguma bruxa tosca, sem ter o que fazer do passado, a transformou em uma maldição, deixando de ser um demônio besta livre para se tornar aquilo. E no futuro, Lilith a comprou no mercado noturno, provavelmente desse feirante, e a jogou sob sua irmã. Na praia cinzenta e mágica do sonho, vemos Ada sentada na beira do mar, vendo aquele bichinho coruja, que é o da maldição, tentando escapar. Só que não dá porque os dois estão amarrados por uma linha ou fita mágica vermelha. Assim, todos os esforços de qualquer um dos dois vão ser em vão. Enquanto vê a criatura desesperada e cansada, o oceano todo fica amarelo, sendo uma forma de mostrar os elixires que ela toma, achando antes que seria uma forma de lutar contra ele, mas aquilo na verdade permitiu que ficassem cara a cara. Ela chega a uma conclusão de que nenhum deles queria estar ali, mas estão e precisam se aceitar, senão esse pesadelo nunca vai acabar, para nenhum dos dois, oferecendo um pouco de elixir como forma de trégua, algo que o bicho aceita, lambendo a mão dela e depois deitadinho no seu colo. E assim que eles se aceitam, Ada vê uma aurora colorida e muito bonita no céu, sem palavras porque nunca sonhou com algo tão bonito assim, ou nunca deve ter tido um sonho de verdade por causa da maldição. Finalmente ela acorda com muita dor de cabeça e percebendo que a sua forma mudou, achando que ela se transformou na besta Ada de novo. Só que quando se olha no espelho, nota que não é a monstra habitual de sempre, mas sim que agora sua forma e a da besta coruja se fundiram de uma maneira mais igual, dando uma aparência monstruosa a Ada, asas, penas, mas ainda mantendo totalmente a sua sanidade e a maior parte do corpo normal. Ou seja, agora sua forma amaldiçoada é de uma arpia. Ela definitivamente amou seu novo look, só que assim que Rory vê aquilo, começa a chorar achando que piorou tudo e não deixa nem ela explicar, já saindo e terminando a segunda história. Indo para sua última tentativa de ajuda, Luz está bem dividida entre fazer o rato ecoante contar sobre as coisas de Philip Whitby e pensar em uma forma de chamar a Emery para sair, coisa que Rory escuta e vai ajudá-la com isso. Não ouvindo a parte que ela diz que não quer que Emery a chame de cafona como todos no mundo humano a chamavam. E do nada, alguém bate na sua porta e deixa um bilhete com uma charada bem estranha. Mas no verso dá a resposta mandando ir para o porão, sabendo só agora que eles têm um porão.
Naquele lugar escuro e cheio de tralha, Luz vê uma sombra estranha achando que é a Emery, mas era só um abajur estranho, a acalmando, até porque o que Emery estaria fazendo na casa deles. Isso até um casulo do Rory começar a se mexer e dele sai a Emery, que o Rory sequestrou e a levou pra lá. Elas ficam sem jeito, como sempre, Emery já vai pedindo desculpas e pede para que ela esqueça o que aconteceu na mansão naquele dia. Só que Luz não a deixa terminar de explicar, porque o importante é que a tirem daquele porão sujo e nojento deles. Mas acabam caindo ainda mais fundo na casa, e dando para ver que nas coisas tinha nada mais nada menos que a caixa da calamidade de Anfíbia. Haja referência em Disney. Acontece, gente, que Rory criou nada mais nada menos que um túnel do amor que elas terão que passar para sair do porão. Elas não querem que Emery entenda ou veja as coisas daquele jeito, porque senão vai zoar ela, chamar de perdedora otária ou coisas do tipo. Inclusive, o próprio Rory é o barco Cisne Rosa. As intenções dele, como sempre, foram puras. E por mais que Emery estivesse adorando aquilo, Luz não queria que ela soubesse ou entendesse agora ou daquele jeito, começando a destruir tudo e diz que aquilo não era para acontecer. Por fim, dizendo que tudo foi uma ideia estúpida do Rory e a deixando bem triste porque achou que Luz realmente tinha preparado aquilo para ela. Mas foi realmente estúpido pensar nelas duas namorando. Só agora Luz entende, só que Rory fica completamente triste porque é a terceira vez que ele tenta ajudar alguém e só piora tudo, querendo agora começar a sair da casa e ir embora para sempre. E como não consegue de primeira, começa a destruir tudo, causar tremor, o terreno em volta da casa e o maior drama de Rory que já teve na série. King, que estava quase caindo da torre com os tremores que Rory deixou ele lá desde o começo do episódio, é salvo pela Idarpia, querendo saber onde está Luz, saindo ambas do porão e vendo aquela maluquice do Rory, que quase derruba um pedaço da torre em cima dela, e se King não tivesse usado seu novo poder para salvar as duas, se olhando no meio do brilho e pressionando a Arpida com aquilo. Se aproximando, Luz também amou o novo visual da Ida. Só que Rory, agora que já saiu da casa, continua chorando e destruindo tudo ao redor. Com Ida tendo que dizer que ele ajudou sim muito com seus poderes e a maldição. Que agora tem um rugido sônico ou alguma coisa do tipo e está muito feliz com isso. Só que ele ainda falhou com a Luz. A Arpida pergunta no que ele queria ajudá-la e King quer que finja que ele ajudou só para que não destrua tudo. Se aproximando deles e falando bem baixinho que queria ajudar a chamar a Emery para sair. E pergunta se ela realmente quer isso, afirmando que sim, mas não com aquele espetáculo do Rory chorão na frente delas. Voando e carregando a cabeça do Rory para longe para que consiga. Depois de cair em uma cratera que o Rory acabou causando com seus tremores de destruição, Luz tenta explicar o que aconteceu e tal, e que tem uma coisa que ela quer perguntar há muito tempo a ela. Não tem certeza do seu futuro, de nada, na verdade, porque tá tudo uma loucura agora, só que gostaria muito da Emery nesse futuro. E bem na hora que ela estava quase conseguindo, Emery se adianta e pergunta se ela quer sair com ela, se desculpando por aquilo, e Luz pergunta a Emery Blythe se quer sair no encontro com ela. Claramente sim, e as duas dão as mãos. E assim, Rory fica muito feliz por realmente conseguir o que queria, fazer todo mundo feliz. E a cratera que ele fez era na forma de um coração. O episódio termina com Rory resumindo as realizações para Lilith, que King agora está crescendo cada dia mais e descobrindo melhor seus poderes. Ida consegue se transformar na Arpida, ainda bebe Elixir, mas aceita a besta coruja como parte dela, e Luz e sua nova namorada conseguiram tirar mais coisas do diário de Philip, dentre elas muitas equações riscadas e outras coisas que nem fazemos ideia do que são, falando que elas são muito fofas e merecem toda a felicidade do mundo. E só teve que prometer a todo mundo que nunca mais vai tentar ajudar ninguém. E quando Rory termina a carta, ia colocá-la no correio para mandar para Lulu. Aquele velho demônio quase igual ao King que apareceu no episódio passado pede licença e que ele entrega aquela carta para King Cloudthorne, indo embora, e Rory come a carta assim que vê um inseto em cima dela, torcendo para que aquilo fosse só panfleto de supermercado ou algo inútil assim. Prefiro nem comentar a raiva que todo mundo está sentindo do Rory ter comido a cascalha dessa carta, mas o episódio em si foi muito bem dividido e nos deu muita informação. Acho que até mais do que o episódio Echoes of the Past do passado do King. Só que aqui ele foi muito bem separado e explicadinho que nessas 3 partes deu pra gente entender tudo e interligar elas. Vimos que Rory e Lilith realmente escrevem um para o outro, aprendemos sobre espécies de demônio e que King é uma versão peculiar que possui agora um rugido sônico. Ida teve muito do seu passado estragado pela maldição, em que parece que 2 entidades brigam por um corpo só, mas que podem se aceitar.
Luz e Emery finalmente se encontraram, chamaram uma a outra para sair e agora são namoradas. E o parente do King o encontrou, mas Rory acabou com isso. Com esses pontos eu dou um 9.9 pro episódio. Praticamente perfeito, porque Rory conseguiu ajudar todo mundo de uma forma simplesmente fantástica, mas no final ele cagou uma coisa mega importante tanto pro King quanto pra nós. E por esse vídeo é isso, galera. Desculpa pela demora por não postar ontem ou antes, é porque eu precisava realmente de uns dias sem nada do canal. Lembrando que nesse próximo sábado a gente vai ter o episódio Eclipse Lake e depois dele o episódio Yesterday's Lie antes do hiato. Deixa o seu like se chegou até aqui, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Aqui tem o último vídeo da White Diamond DAU, comente o que acharam desse episódio e até o próximo vídeo.